tarde, Brasil. Está entrando no ar o Alerta Total de hoje. Hoje é segunda-feira, 9 de janeiro de 2017. E você vai ver no programa de hoje. Nova rebelião em presídio de Manaus deixa 4 mortos e 7 feridos. Houve tumulto com as mulheres dos detentos no início da noite de domingo. 20 presos são transferidos para a unidade prisional do interior do estado do Amazonas. Morre adolescente ferido em explosão de lancha em Angra dos Reis. E em Cosmópolis, hospital só atende casos de urgência. Essas e outras notícias agora no Alerta Total. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Você acompanha aqui no Alerta Total. Seja muito bem-vindo, você de todo o Brasil. Fique com a gente, você vai ficar bem informado. E olha, mais uma rebelião no presídio de Manaus na madrugada deste domingo. E acabou deixando aí 4 mortos e 7 feridos. Na hora do tumulto, apenas 2 agentes faziam aí a segurança do local. Hoje de manhã, 20 presos foram transferidos aí para a unidade prisional do interior do estado. Os presos de regime semiaberto, que somam 161, passarão a cumprir a pena em casa. Eu quero colocar essa matéria porque está acontecendo e eu disse que ia começar a pipocar isso aí e por enquanto está lá no norte, mas a coisa tende a espalhar por outras regiões, então vamos ficar atentos. Agora, depois eu quero discutir com você o que o governo está querendo pagar de indenização para as famílias dos presos que foram mortos. Daqui a pouquinho eu quero saber a sua opinião. Mas antes vamos ver a matéria. Põe no ar. O barulho vem de dentro da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus. Os detentos atearam fogo em uma das celas. Era por volta de 1h30 da manhã de domingo, quando os bombeiros foram acionados. Logo depois, a tropa de choque e a companhia de operações especiais entraram na cadeia. Do lado de fora, dava para ouvir os tiros e as bombas. Um grupo de mulheres tentou invadir o presídio, mas foi impedido por policiais da Rocam. A rebelião teria começado por causa da disputa pela liderança no presídio, que estava desativado desde outubro do ano passado e voltou a funcionar há uma semana para abrigar os presos que corriam perigo em outra unidade. Um detento ficou ferido e 4 morreram. A tropa de choque fez uma revista no local, o que deixou os familiares ainda mais apreensivos. Alguns jogaram pedras nos policiais, que revidaram com spray de pimenta. Perto das 5 horas da tarde, foi divulgada a lista com os cerca de 280 presos que estavam na cadeia. Quem ouvia o nome do seu parente comemorava. Tá vivo ele! Essa foi a segunda rebelião no sistema penitenciário do Amazonas só neste ano. Ao todo, mais de 60 internos já foram assassinados. E durante a noite, quando a situação parecia contornada, mais uma alteração. 3 viaturas do choque entraram na cadeia e 4 ambulâncias foram chamadas. A segurança foi reforçada. Mesmo assim, houve um novo tumulto. Sem informações, as mulheres dos detentos fecharam parte da rua e atearam fogo em papelões. A polícia precisou intervir. No fim da noite, mais 7 presos feridos. Todos foram levados em ambulâncias do SAMU e também em viaturas para um hospital da cidade. Muito bem. Tá aí o que está acontecendo em todo o Brasil, nos presídios, principalmente no norte, né?
aconteceu em Roraima, só para informação, informações, segundo informações aí, existe presos desaparecidos ainda. Ainda hoje pela manhã, o IML liberou os corpos dos 33 detentos de Roraima. A governadora do estado, Sueli Campos, pediu ao presidente Temer que envie 100 agentes para reforçar aí a segurança do local. Ela já havia feito um pedido em novembro, mas foi negado pelo Ministério da Justiça. No Sul, o presidente Temer disse hoje que um dos 5 presídios federais previsto no plano nacional vai ser construído no Rio Grande do Sul. Agora eu pergunto, qual é a minha pergunta para você de casa? Eu pergunto para você o seguinte, ainda não se sabe se é 90 ou é de 90 a 150 mil por família que o governo vai pagar de indenização às famílias dos presos que morreram dentro dos presídios. Agora, eles morreram como? Eu quero que você reflita. Porque o dinheiro que o governo lá vai pagar não é dinheiro dele, é dinheiro do povo brasileiro. Este mesmo povo que foi vítima de muitos desses que morreram. Muitos desses que morreram tiraram vida de pessoas aqui fora. Estavam presos por causa disso. E morreram dentro da cadeia por uma briga interna entre facções, para ter o domínio do tráfico de droga, para ter o domínio dessas coisas. Então, o que acontece? Nós temos que, no mínimo, fazer uma enquete sobre isso. Você acha que é justo o governo pagar indenização? Você acha que é justo pagar indenização para essas famílias? E as famílias de quem perdeu alguém que o preso matou? Quer dizer, há uma inversão de valores. Põe o nosso telefone aqui. Eu vou abrir o telefone para o povo brasileiro. Eu quero saber, você acha justo que seja pago indenização para a família de preso que morreu brigando, por briga entre facções dentro da cadeia? Qual é a tua opinião? Telefone aberto para você a partir de agora. 0 operadora 19 3241 1533 3212 3778. A opinião pública vale. E tem o pessoal, atenção, os governos devem começar a ouvir o que a população quer e aquilo que é justo. Não é justo, atenção Brasil, não é justo pagar indenização de danos morais, de não sei o que, para preso, sendo que eles mesmos se mataram lá dentro, numa briga interna de facções, e agora paga-se 90, 150 mil, vai dar mais de 9 milhões de indenização. 9 milhões deve botar médico para atender o povo, né? Deve tentar fazer mais umas escolas, em vez de pagar. Não, que eu não sou contra a família de presos, não é isso. Mas muitas vítimas aqui fora que choram a perda do seu marido, do seu irmão, do seu filho, por causa desses bandidos, esses não têm direito nenhum. O governo não dá nem bom dia para eles. Quem dirá alguma assistência? Não tem assistência nenhuma. Então tá tudo errado, né? É valorizar o bandido. É valorizar o bandido. Já tem gente na linha, alô? Alô? Quem fala? É Wagner de Americana. Ô, Wagner, muito boa tarde. Ô, Wagner, você acha que é justo pagar indenização aí a essas famílias?
eu faço as suas palavras a minha. Totalmente injusto. Independente de qualquer coisa, o país está falido e essa demagogia de politicagem que esses governantes estão fazendo está dando vergonha de nós brasileiros honestos viverem nesse país. É verdade. Tá triste mesmo. Quantas pessoas foram assassinadas, foram roubadas, foram traficadas por esses delinquentes que infelizmente foram para o andar de baixo? E eu pergunto, e aquilo que você acabou de perguntar, será que bateu na porta dessas pessoas que tiveram os seus parentes perdidos? Pois é. Precisasse de alguma cesta básica, eu não digo nem uma indenização de 150 mil reais, mas uma cesta básica. Um auxílio qualquer a essas famílias que não são prestados nenhum auxílio. Tá certo, Wagner? Grande abraço, viu, Wagner? Obrigado, a minha querida americana. Wagner, que sempre liga aqui pra gente. Um grande abraço. Já tem gente na linha, alô? Alô? Quem fala? José Macário. Ô, José, você fala de onde, José? Eu falo de Jardim aqui de São Paulo. Alô, São Paulo! Aquele abraço. Diga aí pra mim, Zé. Não tem nada justo, tá tudo errado aí. Essa gente de povo que faz. Nós fizeram desarmamento para desarmar os honestidade para tentar se defender, e eles pegam desses bandidos, porque os bandidos ficam o tempo todo, igual o nosso que nós temos nesse país, que não tem um que tem universidade, nós botamos o cara lá para ele nos tirar o que nós temos. Eu sou aposentado com salário mínimo, e o bandido lá, família de bandido, recebendo 900 a 1.000 e pouco de um salário. É verdade, tá aí. Tá dado o seu recado, Zé. É isso mesmo, obrigado pela sua participação. E o auxílio reclusão é 1.200, mais de 1.212, para ser mais exato. E 43 mil famílias recebem hoje o auxílio reclusão. 43 mil famílias recebendo mais de 1.200 por mês. Enquanto o pai de família é morto e a viúva, que às vezes fica com um filho pequeno, não recebe nem uma cesta básica, não recebe absolutamente nada. Que raio de justiça é essa? Isso não é justiça. Isso é uma injustiça. Quanta gente que perde pessoas da família em assalto e não recebe nada. Aí eles se matam dentro da cadeia e o governo quer pagar mais de 90 mil por família. Eu não sou contra as famílias dos presos, mas também tem que ter justiça para aqueles que realmente sofreram contra a canalice e contra a bandidagem. Nós temos que fazer o que é justo, o que é certo, e não apoiar o errado. Pode ligar para cá, telefone na tela, alô? Alô? Telefone. Kleber. Oi, quem? Maria Helena, São João del Rei, Minas Gerais. Alô, São João del Rei! Aquele abraço! Fala uma coisa para mim, querida, qual é a sua opinião? Você acha que é justo pagar estas indenizações a essas famílias de presos? Completamente injusto. Nós estamos vivendo no país uma inversão de valores. Verdade. Não tem ninguém santo nessa penitenciária. Verdade. Onde estão os direitos das pessoas, das famílias, vítimas desses criminosos? É verdade. Não temos que pagar um centavo. Nada. Assina embaixo o que você falou. Eu assino embaixo. Você está completamente certa. Nós temos que ir contra o povo brasileiro. Tem que ir contra e não permitir esse tipo de coisa. Por quê? Rapaz, é inversão de valores. Quer dizer, o camarada tá lá não é porque ele é bonzinho. Alguma coisa ele cometeu. Aí sai uma briga interna de
por causa do poder lá dentro da cadeia, para ver quem é que manda. Aí eles se matam lá e nós, o povo, tem que pagar a conta. Ah, dá licença, né, meu? Aí não. Aí estão querendo abusar do povo brasileiro, não é isso, Maria? Eu acho isso um assinte à sociedade decente deste país. É Nós verdade. temos leis brandas que abanam todo criminoso. Tem que acabar com indulto, progressão, saidinha, pena máxima, 30 anos, 30 anos. Eu quero isso ver se esses vagabundos, desculpe o vocabulário, se eles vão querer ir para a penitenciária. Concordo Eles com sabem você. que eles não ficam. Concordo, querida. Tá certo, tá dada a sua opinião. Obrigado à minha querida São João del Rei. Um grande abraço. Pessoal ligando, eu vou atender esse telefone, depois eu vou pro Merchan. Alô? Quem fala? O André, de Maringá. Alô, Maringá! Aquele abraço! Ô André, Senhor, fala pra mim, você concorda com essas indenizações que eles estão querendo pagar aí para as famílias desses presos que se mataram lá na cadeia? Cleber, eu vejo assim, se a troca for recíproca, eu concordo. Mas se ela não é recíproca, por que concordar? Se o Estado lá dentro falhou na segurança deles, e o Estado aqui fora, que a obrigação é cuidar de mim, de você, de nós, garantir a nossa segurança aqui fora. Se um pai de família, um filho, alguém é assassinado, é morto, nem o direito humano vai saber o que está acontecendo, como que está. Se um policial é morto, e aí? Nem vai saber. Aliás... Então, assim, é como se fosse um contrato unilateral. Só favorece do lado de lá e do lado de cá. É verdade. Tá certo, André. Tá aí. Tá dada a sua opinião. Muito obrigado, a minha querida Maringá. Meu querido Paraná. Estado querido também. Muita gente assistindo, a você de todo o Brasil, Norte e Nordeste. Nós estamos aí em 4º lugar na audiência, em todo o Norte e Nordeste. O nosso muito obrigado aí pela audiência, viu? Continue com a gente. E o que é isso, né? Você não tem mais segurança aqui fora. Só que quando acontece alguma coisa, não tem jeito. Muito bem, nós já estamos de volta. E a coisa, o bicho está pegando. Põe o nosso telefone aí. Eu quero saber. Hoje eu não vou abrir o WhatsApp. Amanhã, depois eu abro o WhatsApp, né? Porque eu quero saber se você é contra ou a favor aí ao pagamento dessas indenizações para essas famílias. Eu não sou contra nenhuma família de preso, até acho que é o seguinte, tem muitas famílias boas famílias. Às vezes tem um camarada que se desviou, foi preso. Isso não quer dizer que a família é ruim, mas não acho justo se pagar indenização para essas famílias, sendo que as famílias das vítimas nunca receberão nada. Você pode ligar para mim, 0 operadora 19 3241 1533, 3212 3778. Vou atender 2 telefonemas, depois eu vou para a próxima matéria. Alô? Oi, Quem? é Fábio, Ô Fábio, você fala de onde? de Minas. De que cidade? João Monlevade. Qual é o nome da cidade? Hein? A cidade que você está falando? João Monlevade. Ah, minha querida, passei por João Molevade aí semana passada, a minha querida João Molevade. Um grande abraço a todo o pessoal de João Molevade. Fala uma coisa para mim, na sua opinião, você acha que é justo pagar indenizações para essas famílias? Definitivamente não. Inclusive, se você me permite, vou dizer mais alguma coisa. Pois não, João. Enquanto nós, o povo brasileiro, os comandantes, deveria estar botando pena de morte para quem não merece, quem não tem como recuperar, está construindo mais presídios, não sei o quê. Daqui a pouco vai botar todo mundo na cadeia, os brasileiros. Tá certo. Na cadeia nós já estamos, nós não podemos sair na rua à noite. Parece que os presos somos nós, né? Nós somos os presos.
É o comando deles e nós somos presos. Tá aí, tá dando a sua opinião. Oi? Oi, não? O Kreber, eu acho ele uma pessoa muito fantástica. Então, eu queria sugerir para ele que ele procurasse reunir gente igual a ele em outros canais e fazer uma campanha para a pena de morte no Brasil. Há 40 anos que reclama a pena de morte no Brasil. 40. É verdade. Como cidadão, como eleitor. Tá certo. Está cada dia pior. Cada dia pior. Grande abraço para você, muito obrigado pela sua participação, viu? O povo, o Brasil participa. Vou atender mais um e aí eu vou para a próxima matéria. Alô? 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 Quem fala? Severino, Ô Severino, você fala de onde? de Teresópolis, Rio de Janeiro. Alô, Teresópolis, Rio de Janeiro. Aquele abraço. Severino, é justo pagar indenizações para essas famílias aí desses presos que se mataram? Não. É justo o governo pagar o salário dos servidores do Rio de Janeiro, que está com 4 ou 5 meses que não recebe o salário, estão tudo passando fome. Aliás, eu quero dizer, vem aqui para mim, corta aqui para mim. É vergonhoso, viu, Pezão? Pezão, você devia ter vergonha do que vocês estão fazendo com o Rio de Janeiro e com o servidor público do Rio de Janeiro. É vergonhoso. Rio de Janeiro, o segundo estado que mais arrecada no Brasil, está em calamidade, está quebrado, está falido. Faliram o Rio de Janeiro e não paga os trabalhadores, estão passando necessidade. Tá aí, tá dado o recado, um grande abraço, obrigado Teresópolis. É isso aí. Morreu hoje pela manhã o adolescente que teve 70% do corpo queimado na explosão de uma lancha. O acidente aconteceu no sábado, em Angra dos Reis. 6 pessoas ficaram feridas. Vamos ver. As fotos mostram muita fumaça e a movimentação na Marina da Ribeira, em Angra dos Reis, no sul fluminense, logo após a explosão. Segundo testemunhas, a lancha estava ancorada quando explodiu e as vítimas foram arremessadas. Uma delas foi lançada a uma distância de 3 metros e foi parar no deck da Marina. As vítimas foram levadas para um hospital da região. O caso mais grave foi de um adolescente de 14 anos. Ele teve queimaduras em cerca de 70% do corpo e foi transferido de helicóptero, como mostra esta foto. O jovem foi levado consciente para o Hospital Pedro II, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. A Polícia Civil de Angra está investigando as circunstâncias do acidente. A família mora na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, e tinha ido passar o fim de semana no sul fluminense. 6 pessoas ficaram feridas, entre elas a mãe do adolescente, que teve fraturas nas pernas. Ela foi transferida para este hospital. De acordo com as informações dos parentes, até a noite de domingo, ela não foi informada sobre o estado de saúde do filho. No hospital particular na Barra da Tijuca, o estado de saúde da mãe, Naici Sar, não foi informado. O pai do adolescente teve queimaduras de 1º e 2º graus nos braços e nas pernas. Uma criança de 11 anos teve ferimentos leves e uma jovem de 21, lesões no tórax e no ombro direito. Os 3 tiveram alta no domingo. Testemunhas estão sendo ouvidas na delegacia de Angra dos Reis. Aí, olha, quer mandar um abraço pro Santão, né? Mecânico, não é isso, ô Cezinha? O Santão tá lá vendo a gente? Santão, um abraço pro você, viu? Que vai dar desconto pro Cezinha, rapaz. Não é jabá, rapaz, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, rapaz. Santão é assíduo nosso. Tá lá sempre assistindo. Grande abraço pro Santão. Muito bem. E olha, atenção Limeira, cidade de Limeira, interior de São Paulo. Golpistas estão se passando aí por conselheiros tutelares na cidade de Limeira. Põe na tela. O Antônio Carlos foi a vítima mais recente. Ele já estava sendo atendido por uma conselheira tutelar quando recebeu a visita do golpista. Foi perguntar coisas que não era para perguntar, sabe? Que não tinha nada a ver com o conselho que eles estão procurando, sabe? Meu filho que falou, foi lá e perguntou sobre a aula dele, sabe? Que se ele estuda
Aí meu filho falou, não, eu nunca faltei da aula. Teve outro rapaz que estava lá, que é o dono da casa. Então eu acho que é por isso que ele não se aproximou mais, porque se tivesse sozinho, eu acho que é perigoso, ter até acontecido alguma coisa. Por sorte, nada de grave aconteceu. Mas Antônio Carlos ainda está com receio. Depois que eu fiquei sabendo disso aí, eu vim aqui por causa disso aí, porque eu até achei estranho isso aí. Eu falei assim, eu falei uma coisa, foi lá em outra ocasião perguntar outras coisas, né? Eu fiquei com medo. Este caso do Antônio Carlos não é isolado, infelizmente. Desde o final do ano passado, o Conselho Tutelar de Limeira tem recebido diversas denúncias com informações de que há falsos conselheiros atuando na cidade. Por isso é importante ficar atento, porque normalmente esses falsos conselheiros não usam este carro aqui, que é o carro oficial do Conselho, muito menos o crachá. É importante que a população observe, nós conselheiros trabalhamos com crachá, nosso crachá tem prazo de validade, tem nosso RG, enfim, está documentado, né, para oferecer uma segurança para quem a gente está ali atendendo. Nós vamos atender sempre com os carros oficiais, né, o nosso carro é uma Palio Weekend, escrito Conselho Tutelar, tem um Gol escrito Conselho Tutelar em letras menores, ou caso esses estejam quebrados, nós usamos os carros do Ceprosom, que sempre tem numeração, e escrito Ceprosom. Sempre os nossos documentos vão estar com identificação para que a população saiba quem é de fato que está notificando, ou que está enviando uma orientação, enfim. Em um dos casos, o golpista chegou a ameaçar a família. Essa situação tem deixado o Conselho Tutelar bastante apreensivo. A gente percebe algumas práticas que tentam embaraçar o nosso trabalho, né? Porque qualquer situação, o Conselho é feito um acompanhamento, um processo, né? A gente age por etapas, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o nosso trabalho não é feito dessa maneira. Até o momento, o órgão tem registro de que os golpistas atuaram em 6 bairros diferentes. A conselheira não descarta a possibilidade de se tratar de uma quadrilha de sequestradores atuando em Limeira. Difícil afirmar, mas nenhuma possibilidade nesse momento está descartada. Aí, tome cuidado, você de casa, tome todo cuidado, porque todo cuidado é pouco, viu? A bandidagem tá terrível, tá cada dia pior, né? Cada dia pior. E daqui a pouquinho eu vou falar com o Tony Castro, direto de São Paulo. Parece que saiu uma liminar em São Paulo, suspendendo o aumento do transporte coletivo lá, né? O aumento que teve no transporte coletivo, parece que tem uma liminar que suspendeu esse reajuste. Mas o governo, que falou que não foi notificado, não atendeu a liminar. Então nós vamos saber o que está acontecendo daqui a pouquinho com o Tony Castro. Muito bem, nós já estamos de volta e o hospital da cidade de Cosmópolis, aqui no interior de São Paulo, está atendendo apenas casos de emergência. Os funcionários estão com salários atrasados e a paralisação, ou paralisaram, né, já as atividades. Hoje, quem buscou atendimento teve muita dificuldade. Põe na tela. Não teve jeito. A Vera teve mesmo que voltar para casa. Ela está com a coluna travada e, mesmo assim, não recebeu atendimento no hospital de Cosmópolis. Só tem um médico, né? Tá só atendendo urgência e emergência. Fazer o quê? Agora a senhora vai sair daqui e vai para onde? Vou tentar Paulínia ou Arthur Nogueira. Um dos dois. O cartaz fixado na porta de entrada avisa que o atendimento, por enquanto, é apenas para casos de urgência e emergência. Nesta segunda-feira, apenas um médico estava trabalhando para atender casos graves. Neste final de semana, os médicos não foram trabalhar em protesto pela falta de pagamento do salário e do 13º. Nestas imagens, a gente vê que o pronto-socorro estava interditado. Quem precisa do hospital está inconformado com a situação. Antigamente era bom, mas agora desse jeito acabou. É revolta porque a maioria das pessoas, eu mesmo, por exemplo, tenho pessoas na minha família que necessitam desse hospital. E no momento a gente não está tendo assim, uma solução para então a gente vir e ser atendido nesse hospital. Tenho um rapaz de 13 anos, estou grávida também. Uma hora eu posso precisar de alguma coisa, posso vir aqui urgente, precisar, sei lá. E não tem médico aqui. Então a nossa salvação
ou Arthur Nogueira ou Paulinha. A situação mais grave aconteceu no último final de semana. Um jovem morreu depois de sofrer um acidente de trânsito e não conseguir atendimento médico aqui no hospital, porque não tinha nenhum profissional trabalhando. Ele teve que ser transferido para um hospital de Arthur Nogueira, cidade vizinha aqui de Cosmópolis, mas não resistiu e acabou morrendo durante o trajeto. Não é de hoje que os profissionais da saúde que trabalham neste hospital estão enfrentando problemas com a falta de pagamento. No mês passado, cerca de 180 funcionários entraram em greve pelo mesmo motivo. Este atraso tem prejudicado os funcionários. Bastante, porque atrasa o pagamento, nós atrasamos as nossas contas, pagamos tudo com multa e não supre, né? A gente acaba ficando com o nosso salário muito defasado, porque ele não supre as multas que nós temos que pagar. Para tentar resolver este impasse, o Sim Saúde vai adotar uma série de medidas. A ideia é unir forças com a Câmara Municipal, Conselho de Saúde e Ministério Público. Primeiro, reunir os trabalhadores, comunicando a eles que nós já oficiamos o presidente do hospital para que pague os salários. E se não ocorrer, nós já vamos ao Ministério Público do Trabalho, né, que é um caminho que nós podemos perseguir ou ter também como uma frente de negociação para que, conjuntamente, a gente busque alternativas para o problema da cidade. Se o atraso no pagamento dos salários permanecer, a categoria não descarta uma nova paralisação. A questão da greve, se ela ocorrer, ela vai ocorrer a partir da quarta-feira da semana que vem, porque em convocando a Assembleia para a quarta-feira, no final da tarde, nós temos na quinta-feira avisar a população e a paralisação a partir da semana que vem. Só quero dizer à população que nós não deixaremos nem os pacientes que estão lá dentro, nem tampouco aquele que chegar com uma urgência na porta do hospital, desguarnecida ou desprotegida, né? Porque essa é a nossa obrigação como sindicato, como cidadãos e trabalhadores da área de saúde. Agora eu pergunto a você, meu amigo, minha amiga, também não é obrigação do governo, porque nós pagamos todos os impostos, INSS e o diabo a quatro, não é obrigação do governo nos garantir a saúde? Ele não está garantindo nem o salário dos trabalhadores e muito menos a saúde. O rapaz morreu. Será que a família também pode pedir indenização que o governo vai pagar? Porque ele morreu por falta de atendimento médico. Tá aí. Eis a pergunta, porque para família de preso estão querendo pagar. E para gente que não é atendido por falta de socorro, será que também que a família vai receber algum seguro? Vai receber alguma indenização? Nada, nada, essa é a verdade. Vamos até São Paulo falar com o repórter Tony Castro, que, para saber a situação, houve uma liminar, entraram com uma liminar, e parece que o governo não respeitou liminar, falou que não tinha sido informado de liminar nenhuma, e está a situação. Estamos tentando fazer contato com o repórter Tony Castro para saber o que está acontecendo em São Paulo. A coisa está feia. Mas antes, eu quero ver agora, olha só, atenção Brasil, lá nas praias do Rio de Janeiro, presta atenção, você que está indo para o Rio de Janeiro, está havendo arrastões aí nas praias, me dá as imagens, arrastões, mais uma vez, nós temos imagens de arrastões aí no Rio de Janeiro. A vagabundagem tá demais. Mas tem que botar na cadeia, mas tem que descer a borracha nesses vagabundos que vai fazer arrastão na praia, olha lá. E os caras estão falando, eles estão metendo a borracha. Tem que meter a borracha para aprender a ser homem. Entendeu? É isso aí, ó. E, rapaz, é brincadeira, né? Os caras vão pra praia para roubar os outros, rapaz. Não tem mais jeito. Aonde nós vamos parar? Aonde nós vamos parar? Outra coisa que eu quero falar, eu não vou... Põe o horário aí pra mim, me dá o reloginho aí. 18h51. Olha só o que está acontecendo. Você já imaginou? Você já ficou doente? Já precisou de atestado médico? Ô Guina, você já precisou de atestado médico? Aí você foi no médico, pegou. Lá em Belo Horizonte, o cara compra o atestado médico. Rapaz, estou precisando do atestado médico, quanto custa? Tá bom. Eles estão vendendo
está sendo negociados na porta de um hospital em Belo Horizonte, atestado médico. Põe na tela. Aqui qualquer coisa pode ser comprada. Tudo tem o seu preço. Nossa câmera escondida registra que em menos de 3 minutos é possível conseguir negociar um documento falso. Imediatamente ele orienta o nosso produtor. Em seguida, ele vai procurar a pessoa responsável por liberar as folhas carimbadas. Aponta um banco onde o produtor deveria expirar. Nosso produtor então segue a orientação. E em minutos, o homem volta com a informação. Para tentar concretizar a venda, ele explica o valor cobrado por dia de afastamento. E o nosso produtor pede um período visado, de festas de fim de ano. Por isso, um valor maior. Nosso produtor acaba aceitando. O homem ainda pede um prazo para entregar o papel e explica onde ele deverá esperar pelo atestado. O local para não levantar suspeitas é afastado. Em menos de 10 minutos, o vendedor volta com os atestados prontos no local combinado. O Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais já está de olho nesse tipo de comércio, negociação ilegal. Segundo o Conselho, processos e mais processos são abertos mensalmente aqui. As vítimas são médicos, que nem sempre sabiam que o carimbo havia sido roubado ou clonado. Nossa equipe teve acesso a um atestado médico forjado. O carimbo que aparece no documento é de uma médica. Ela não sabia de nada. A falsidade ideológica. Ele está inserido, é previsto uma pena de reclusão de 1 a 5 anos. Portanto, é algo grave. Não só a venda, como a própria utilização para fins de trabalho, de atestados. Isso é crime. A população tem que entender isso é crime e é passível de punição se identificado. Rapaz, nós estamos vivendo num momento triste, né? Porque as empresas precisam do funcionário. Você paga o salário do funcionário porque você precisa do funcionário ali. Aí o que o camarada faz? O sem vergonha, né? Aí nós temos que separar o joio do trigo. O sem vergonha vai lá e compra um atestado médico. Ele vai lá e compra. Ah, quanto que é? R$50, R$80 para 5 dias, para 10 dias. E ele leva o atestado médico. Fala, aí tem aqueles cara, é incrível, volta aqui para mim. Aí tem aqueles camarada que chega na empresa. Eu tô bem, tô com um problema do estômago. Eu ruim demais. Atestado falso. Aí leva. A empresa fica sem o funcionário, a empresa perde a mão de obra importante, às vezes atrasa a entrega de produtos. Por quê? Porque o funcionário ruim, o mau funcionário, vai atrás e compra esses atestados absurdos. Isso não pode acontecer. Aliás, eu quero falar o seguinte, atenção! Atenção, Limeira! Eu tô sabendo que em Limeira estão vendendo atestado médico também. Nós já começamos a procurar e nós vamos achar onde está. E nós vamos denunciar aqui. Vamos denunciar porque o que está tendo de atestado falso, pessoas tirando proveito, empresas que estão perdendo dinheiro, porque você já imaginou quanto custa quando você vê um atestado falso? Quanto custa para a empresa? Custa muito. Só que o camarada não quer saber. O camarada que faz isso, não quer, ele não está nem aí. Ele quer que a empresa se lasca, rapaz. Ele quer saber dele. Ah, agora 10 dias eu vou curtir, né? Vou viajar. Vou tirar férias. E ganhando, a empresa tendo que pagar, eu ganhando e eu bonitão. Infelizmente, existem pessoas mal intencionadas. Agora, médico que se
propunha fazer um negócio desse, deveria ser cassado o CRM de médicos. Deveria ser cassado. Você não vai mais exercer a profissão de médico, porque você está vendendo atestado e está prejudicando muitas empresas. Não pode, nós não podemos admitir esse tipo de coisa que acontece no Brasil e acontece principalmente no interior, está acontecendo demais da conta. E, rapaz, eles vão lá, eles põem cartaz assim, ó. Vocês já ouviram lá em Limeira, cartaz assim. Vende-se atestado médico. Vende-se. Como se estivesse oferecendo banana na feira. Eles oferecem, mas numa tranquilidade, rapaz. É como se estivesse vendendo abacaxi. Que abacaxi. Aqui é um atestadinho. Mas você está precisando aí de uns 3, 4 dias? Arruma você. É o fim da picada. Aonde nós vamos parar com isso? Nós não podemos suportar, o Brasil não pode suportar mais esse tipo de coisa. É o que nós discutimos aqui. É inversão de valores. Hoje estão querendo pagar indenização às famílias de presos que se mataram lá dentro. O que é que nós temos a ver com eles se matando? Eles se mataram, rapaz. É briga de facção. É briga entre eles. Eles quiseram se matar, problema deles. Agora, nós não temos o brasileiro que trabalha, que muitas vezes perde a vida nessa violência. O governo não fala nada em dar uma ajuda, uma assistência a essas famílias. E são 43 mil famílias de presos recebendo o auxílio reclusão, mais de 1.200 por mês. Você concorda com isso? Você acha que isso está certo? É isso que eu estou falando, a inversão de valores nesse país. E nós não podemos aceitar esse tipo de coisa aqui. Está na hora do povo se revoltar mesmo. E não aceitar esse tipo de coisa. É dinheiro jogado fora, é dinheiro mal gasto, que poderia estar sendo utilizado de forma a trazer melhor condições de vida e melhor condições para as pessoas que realmente precisam e merecem e não têm. É isso que precisa acabar. Tá certo? Zenon já chegou, doutor Arthur Eugênio também, todo mundo preparado. Guina Paiva já chegou, já vestiu o seu blazer negro, com a camisa verde porque ele fala que não, mas no fundo ele é meio palmeirense. Você entendeu? Ele é meio palmeirense lá no fundo, lá no fundo. Ele é meio palmeirense, mas ele nega. Ele nega. Eu estou indo embora, chegando ele, Guina Paiva. Que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó esteja com você, com toda a sua família. Chegando o competente Guina Paiva e o Rede Família Esporte. É com você, Guina.